Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Espero que vocês estejam tão tranquilos. Então a professora vai estar explicando para vocês sobre ecossistemas. Então essa aula é a primeira aula, a segunda aula, desculpa, do sétimo ano que vocês têm lá na apostila. Então o que é a definição de ecossistema? Conjunto de seres vivos que são incluídos no ambiente físico em que vive, tá? E aí a gente tem dentro desses ecossistemas cianobactérias. Quem são essas cianobactérias, tá? São bactérias autótrofas. E o que é autótrofas? A gente já vai estar explicando depois. E essas cianobactérias, elas realizam fotossíntese e produzem o seu próprio alimento, tá? Então, autótrofas, já está próprio falando das cianobactérias, elas produzem o seu próprio alimento, são autossuficientes. E aí nós temos outras definições. As definições de heterótrofos, tá? E aí, que são heterótrofos? São alimentos, são aqueles que não produzem sua própria comida, não produzem seu próprio alimento. Além disso, nós temos células que são chamadas de procarionte. Quem são essas células? São células que não possuem o núcleo delas organizado, tá? E as eucariontes, que são outros tipos de células, essas sim possuem um núcleo organizado. Outra definição que nós temos são as células que são chamadas unicelulares. Quando a gente fala única, então quer dizer que ela só possui uma célula. Pluri, quer dizer, pluri é mais de uma, então vai ser formado por várias células. Dentro da natureza há 5 reinos. O reino Monera, Protista, o Fungi, o Plantae e o Animalia. Então ali no desenho vocês têm cada um, a característica de cada um bem certinho, mas eu vou estar explicando agora qual a diferença entre um e outro. O primeiro deles é o reino Monera. Quais as características que ele tem, tá? Organismo procarionte, ou seja, né, como eu já coloquei anteriormente, não apresenta núcleo organizado, tá? Delimitado por uma membrana nuclear. Todos os representantes são unicelulares, então possuem uma única célula, e eles se alimentam tanto por serem autótrofos ou heterótrofos, tá? Um exemplo dentro do reino Monera são as bactérias e as cianobactérias que eu já falei anteriormente. O outro reino que nós temos ali são o reino protistas, tá? Dos protozoários. São seres unicelulares ou eucariontes, autótrofos ou heterotróficos, tá? Tanto um como o outro. Características, exemplos desse reino são as algas, unipluricelulares e os protozoários. Aqui a gente pode citar também as doenças de Chagas, ela também é um protozoário que causa problema através do bicho de Chagas, né? E traz problemas cardíacos às pessoas. Outro reino é o reino protista, tá? Nesse caso aqui, organismos unicelulares, multicelulares, reinos unicelulares e pluricelulares, eucariontes e heterotróficos, tá? Nesse caso aqui, ele pode ser tanto um como o outro. Ali vocês têm o exemplo do queijo Roquefort, tá? Que ele é introduzido fungos dentro dele. Os cogumelos que a gente usa na alimentação em geral, existem alguns que não são para alimentação, então é importante isso. E os levedos que também são utilizados, tá? Outro reino que nós temos é o reino Plantae, que também pode ser chamado de metafita, tá? Nesse caso, os organismos que são desse reino, eles são pluricelulares, eucariontes e autótróficos, tá? Ou seja, quando a gente fala essa palavra, produz o seu próprio alimento. E aí a gente pode citar como exemplos as hepáticas, as avencas, os pinheiros, os ipês e muitos outros tipos de plantas. Outro reino é o Animalia ou Metazoa. Nesse caso, a característica dos seres desse reino, eles são organismos multicelulares, eucariontes, e também tem a característica de ser heterotróficos, tá? Um exemplo desse reino, podemos falar, as esponjas, as águas-vivas e os peixes, além de tudo, o homem também, tá? Então, esses 5 reinos, eles têm as suas subdivisões, suas características e de grande importância dentro do nosso meio ambiente para a subsistência de todos, tá? Então, esse aqui foi um pequeno resumo do que são esses reinos, esses ecossistemas. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.